aproveitando, só um rapidinho. Não, aproveitando você aqui, é que ontem a gente teve aquela informação que acabou saindo do Pedrinho em relação à SAF. Eu queria que vocês dissessem um pouco como vocês receberam essa notícia e como que vocês estão olhando para a associação, cobrando uma justificativa, uma confirmação. A gente está fazendo o nosso papel e a gente está aqui para trabalhar com qualquer um que queira trabalhar em prol do Vasco. O Vasco ainda está no mercado? Vamos ver. Obrigado. Fala pessoal, William Mendes aqui, espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos aqui a este canal para a gente falar um pouco mais sobre o Vasco da Gama. No vídeo de hoje, obviamente, vamos falar sobre a derrota de ontem. Eu sei que você não gosta, fica chateado. Eu também estou chateado porque o Vasco perdeu. Mas a gente vai falar sobre essa derrota porque tem algumas lições que a gente tem que tirar dessa derrota. A primeira delas é a gente entender e enxergar que o Vasco da Gama é um time fraco e limitado para o restante do campeonato. E não contratou praticamente ninguém, só contratou o Gumbo. Então a gente vai falar sobre essa derrota aqui. Vamos falar muita coisa aqui nesse vídeo aqui da manhã. Então, só peço para você, deixa seu like aqui embaixo, se curte o canal, se gosta. E se inscreve no canal se estiver caindo de paraquedas por aqui. O tipo de conteúdo que a gente faz é um conteúdo de cobrança, é um conteúdo expositivo para quem tenta prejudicar o Vasco e coisas e tal. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal, beleza? Bora pro vídeo. Então, pessoal, o Vasco perdeu ontem pro Bragantino de 2-1, né? Os gols foram marcados ali, o do Vasco pelo Verratti, finalmente o Verratti desencantou. E o do Bragantino foi marcado pelo Vitinho. Vitinho, inclusive, é aquele que acho que teve até uma passagem pelo Vasco aí, não deu muito certo, se não me engano. E o outro cara, eu esqueci o nome dele, tá? É um nome difícil aí, mas também não cabe a mim lembrar aqui, porque o intuito aqui é a gente falar de Vasco. Essa derrota serviu para elucidar e mostrar pra gente que o Vasco é um time fraco, que o Vasco é um time que não tem condições de repor à altura saídas, por exemplo, de jogadores importantes que tem no seu elenco. Por exemplo, o Medel saiu ontem, problemas pessoais. Quem entrou para o lugar do Medel? Quem deu conta no lugar do Medel? Eles viram a zaga do Vasco totalmente exposta, né? O time do Bragantino pressionando muito, correndo muito atrás, marcando na linha alta. O Vasco sofreu com isso. O Vasco está sem Payet, tá sem Paulinho, tá sem Jair, entendeu? Ambos lesionados. E quem que tá suprindo a falta desses jogadores? Ninguém. Aí quando a gente vem aqui cobrar contratações, quando a gente vem aqui cobrar time forte, quando a gente vem aqui cobrar um mínimo de decência para o Lúcio Barbosa, por exemplo, que só anda por aí dando entrevista, falando coisas óbvias, se aparecendo. E o Vasco segue na mesma batida do ano passado, na mesma rotina. Os caras vão pagar para ver com esse time, tá? Os caras vão levar com a barriga até a próxima janela e depois talvez vão fazer uma contratação ali no sufoco para tentar livrar o Vasco de mais um rebaixamento. Aí eu te pergunto, o Vasco foi vendido para isso? Eu entendo que os caras querem fazer dinheiro, querem ganhar dinheiro, tá? Eu não critico isso aí, porque o Vasco foi vendido para isso. Eu não apoiei SAF, não apoiei essa porra, não apoiei nada disso. Mas os caras não pensam desportivamente. Você vê o próprio Bragantino, que é um clube SAF, com um time muito forte, com um time que vem brigando por algumas competições, que vem performando muito bem aí nos campeonatos. E você vê o Vasco que virou uma SAF nessa peleja, cara, contratando o Moura. Aí eu falo com você, cara, enquanto você vê um rival, por exemplo, um De La Cruz, De La Cruz desequilibrando. Enquanto você vê, por exemplo, o Palmeiras contratando Felipe Anderson. O Palmeiras que já tem um time forte. Ah, mas não é agora. Vamos pensar no Manchester City. Manchester City é o caramba. Manchester City o quê?
tem que pensar no Vasco. O Vasco tem que seguir um modelo de Vasco, mas esses caras não querem. Então a gente abre vídeo aqui para poder falar, a gente abre vídeo aqui para poder falar do Josh, falar da 777. Ainda tem gente otário que vem aqui comentar e mexer no saco defendendo esses caras. Daqui a pouco eu vou sair para trabalhar. Daqui a pouco os youtubers que ficam o dia inteiro dentro de casa falando de Vasco, enganando você, vão vir com falsas ideias aí, com falsas notícias. A minha fonte disse. Daqui a pouco vem isso tudo aí, tá? Para enganar você. A verdade é, eu fiz uma pergunta para vocês em um vídeo aqui. Vocês estão com o coração bom? Vocês estão preparados? Porque a temporada vai ser isso aí, amigo. O time do Vasco sofrendo, ainda mais psicologicamente. Eu disse no meu vídeo passado quando o Vasco ganhou do Grêmio, que eu queria ver como é que o Vasco iria reagir quando saísse atrás no placar. E ontem a gente viu. Por pouco não foi dominado por completo pelo Bragantino. Então assim, é complicado. A gente abre vídeo aqui para falar, mas é complicado. É pra gente encerrar esse vídeo aqui, tá? Porque ele já tá ficando até muito longo e extenso. Vamos falar assim, eu não vou criticar o Léo Jardim. E se não fosse esse cara, eu já critiquei ele quando ele chegou, ele deu esses lapsos aí de falha. Mas eu não vou criticar ele, porque se não fosse ele a gente estaria na segunda divisão, amigo. O cara pegou pra caramba a torcida do Vasco precisa parar de querer cobrar os caras errados. Vocês têm que cobrar esses caras que não contratam jogador pra ajudar o cara. Vocês têm que cobrar o Lúcio Barbosa, que não contrata ninguém, que não vai atrás de jogadores bons. Vocês têm que cobrar, não é o Léo Jardim, não é o Léo, não é o Adson, não é o Cocão. Vocês têm que cobrar, como torcedor, esses caras que não trouxeram um meio de ligação, que fica o tempo inteiro pedindo volante. No contrato, quanto o Vasco não existiu no meio de campo. Porque falta um meio de ligação, falta um cara ali para pensar. Não dá para ficar contando só com o Payet. Pelo amor de Deus, gente. Então, assim, é difícil, eu não vou criticar jogador aqui, tá? Vamos falar de arbitragem. Cara, a arbitragem é isso aí que vocês viram. Eu fiz um vídeo aqui falando do John Textor. Eu mostrei um monte de lance capital ali que prejudicou o Vasco. Cara, e ontem, mais uma vez, não é botando a culpa da derrota do Vasco na arbitragem não, porque o Bragantino ganhou na bola. Mas pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, aquele pênalti ontem. Cara, os caras do VAR nem chamaram, irmão. Pelo amor de Deus, é nítido. Tudo bem, é o jogador do Vasco lá, o Cleiton, não ia conseguir chegar na bola para chutar pro gol. Pô, mas o cara armou um chute, o outro cara do Bragantino deu um carrinho nele dentro da área. Meu Deus, o que essa arbitragem está tomando antes de ir pro jogo, cara? Que é isso? Os caras estão ali vendo na telão, igual a gente tá vendo. Primeiro gol do Vasco, uma demora danada, os caras doidos para poder anular. O Vasco fez o gol e ia ir pra cima, cara. Ficou aquela demora ali, esfriando os jogadores. Pelo amor de Deus, cara. Mas a arbitragem é isso aí. O time do Vasco é isso aí. A gente vai passar por isso. Não tem como. O John Textor falou sozinho. Sabe por quê? Porque a arbitragem é uma várzea mesmo aqui no Brasil. E vocês veem isso daí. Não adianta reclamar de pênalti. O Vasco não tem representatividade. O Lúcio Barbosa fica aí nos lugares aí posando de estrela. Tem, pô. Não tem. Aí você chega aqui no meu vídeo, ou chega em qualquer vídeo que fica falando mal do Eurico. O Eurico não ia permitir que o Vasco, por exemplo, fosse roubado daquele jeito ontem, não. O Eurico hoje mesmo, de manhã cedo, tava lá cobrando lá dos caras.
O que os caras fazem hoje? O que o Lúcio Barbosa faz? Fica aí posando de celebridade às custas do Vasco. Então esse vídeo ficou extenso, tá? Porque eu nem sei se eu vou fazer vídeo mais tarde. Esse vídeo eu tô fazendo antes de sair pra trabalhar. Daqui a pouco vocês vão ficar aí com os youtubers passador de pano, inventando qualquer coisa, fazendo live aí, pra poder encher o saco. Beleza? Valeu, fui e até o próximo vídeo.